Bem-vindo de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, mais uma vez, com o Commodoro Steve Jeremy. Steve, seja bem-vindo de volta. Muito bom ver você, Pascal, e também ter a chance de te encontrar pessoalmente em Tbilisi. Sim, foi ótimo. A gente esteve junto no fórum em Tbilisi há só 2 semanas e foi muito bom conversar, e agora é ótimo ter você de volta também aqui no canal online. Hoje a gente quer falar sobre um tema que também apareceu no fórum, claro, a geopolítica e a geoeconomia das guerras que estamos vendo agora. Mas antes disso, deixa eu só fazer um rápido destaque para o seu novo Substack. Conta pra gente, Steve, como é que é? Chama More Gallows, né? Ah, ótimo. Então eu moro num condado no sudoeste da Grã-Bretanha, chamado Cornwall. E lá a gente tem uma língua celta. Morgalos é celta para poder do mar. E eu me interesso muito pelo poder do mar e por como isso se conecta com tudo o que está acontecendo no mundo. Não é a única coisa, claro, mas eu dei uma nova energia a esse projeto, então agora tenho um pouco mais de tempo para realmente tocar ele. Faz todo sentido, especialmente para você que foi Comodoro e capitão da Marinha Real. Tô curioso para ver esse seu novo Substack e acompanhar todas as suas atualizações. Mas agora vamos entrar no assunto. As 2 guerras que a gente está vendo, a da Ucrânia e a do Irã. As 2 passam por altos e baixos. E o Irã, no momento, parece estar em eu diria, uma pausa. Não acho que seja o fim, mas pelo menos aconteceu alguma coisa com o memorando de entendimento. Mas você também está olhando para o lado econômico disso, né? E o fechamento do Estreito de Hormuz impactou não só a guerra em si, mas também toda a série de fatores que a gente vai enfrentar no próximo ano ou 2. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a minha visão parte de uma teoria que eu estou desenvolvendo, que eu chamo de macroenergética, Pascal. É basicamente o uso da análise de energia para fazer previsões macroeconômicas. E depois de trabalhar nos últimos 15 anos no setor de energia, e também ter estudado macroeconomia em nível de pós-graduação, eu consigo ver como tudo isso se encaixa. Mas o ponto mais fundamental e o mais importante, Pascal, é que existe uma relação matemática incrivelmente próxima entre o uso de petróleo e o PIB. Então, quando o uso de petróleo aumenta, o PIB global também aumenta, e o contrário também é verdadeiro. Essa relação é matematicamente muito próxima de 1. É algo em torno de 0,95. Então, a dedução simples disso é que, na verdade, se você tirar 20% do petróleo mundial, ou mesmo 13%, que são os 13 milhões de barris por dia que passam pelo Estreito de Hormuz, se essa redução continuar ao longo do tempo, o impacto na economia global será de uma ordem de magnitude parecida com esses 13%. Quando você começa a modelar isso, e eu já fiz isso, dá para ver uma consequência muito significativa para a economia mundial. Se o estreito fosse reaberto amanhã, talvez a gente conseguisse reduzir o impacto, talvez fosse menor. Mas eu não vejo nenhum sinal disso. Então, pelo tempo em que o Estreito de Hormuz já está fechado, eu já considero que está praticamente garantida uma recessão global na casa de 5%. E isso é uma recessão severa. Para ser sincero, eu não ficaria nem um pouco surpreso se isso continuar aberto por mais um tempo, ou até por um período mais longo, e a gente acabar vendo algo mais perto de 10%. 10% é uma depressão. No auge da depressão global de 1929, acho que nos Estados Unidos chegou a uns 15%. Mas isso já dá uma ideia das consequências econômicas. Eu também acho que muita gente diz, não se preocupe, o Estreito de Hormuz já foi reaberto. O problema é que na logística marítima tudo é lento, e o atraso é enorme. Um petroleiro viaja mais ou menos na mesma velocidade de uma bicicleta, e o petróleo nos oleodutos se move no máximo a uns 10 km por hora ou cerca de 8 milhas por hora. Então dá para ver que o sistema é muito lento.
Além disso, tudo isso é mediado pelo mercado, então ninguém está realmente no comando. E por causa de todos esses fatores, leva muito tempo, mesmo depois que o estreito é reaberto, até a gente ver alguma recuperação de fato. Quando o navio Ever Given encalhou no canal de Suez, lembra disso, Pascal, faz uns 5 anos, para cada dia que o canal ficava fechado, o sistema inteiro de logística marítima levava cerca de 6 dias para se recuperar. Pois é. Então, se a gente imaginar que agora seria metade disso, tipo 3 dias de recuperação para cada dia de fechamento, e o Estreito de Hormuz ficasse fechado por 3 meses, estaríamos falando de mais ou menos 9 meses de recuperação depois. Então, eu ficaria surpreso se a gente não começasse a ver consequências significativas já em julho ou agosto, tanto em novos aumentos nos custos de energia, quanto em reduções na oferta. E também não me surpreenderia se esses efeitos continuassem bem além, até o ano que vem. Eu sou bem próximo de um cara chamado Art Berman. O Art é um geofísico de petróleo brilhante, além de comentarista de energia. Ele defende uma visão com a qual eu concordo intuitivamente. A de que a gente nunca vai ver uma recuperação completa. As consequências vão ser tão profundas que, na prática, estamos falando de uma queda importante no PIB global. E isso, inevitavelmente, vai ter impactos diferentes em cada lugar. Quer dizer, eu não sei como é aí no Extremo Oriente, onde você está, mas aqui na Europa, a gente depende de forma crítica das importações de petróleo, algo em torno de 12 milhões de barris por dia. E esses impactos estão sendo sentidos em toda a economia. Mas eu queria saber como está a situação no Japão, Pascal. Eu conversei com um colega numa conferência anteontem, ele é de Singapura, e disse que o preço da gasolina no posto praticamente dobrou. E eu não sei como está no Japão. Você vai saber, né, Pascal? Até onde eu sei, ainda não dobrou. Mas como eu não dirijo, não fico de olho na bomba o tempo todo. Mesmo assim, o preço subiu bastante, e isso é algo que preocupa muito os políticos japoneses. O Japão, pelo menos oficialmente, diz que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, 250 dias, esse é o número que eles divulgam, e já liberaram uma parte disso. Mas dá para sentir claramente a tensão no país, e também o fato de que chegaram ao ponto de pedir à Rússia para comprar petróleo. Primeiro, sobre o teto de preços. Quando os russos deixaram eles de fora da negociação, eles voltaram e disseram algo como: tudo bem, vamos comprar pelo valor de mercado. E, curiosamente, os russos aceitaram vender o petróleo para eles. Então eu não sei exatamente quais medidas o governo está tomando agora. Mas, como o Japão depende tanto de petróleo, assim como a Europa, na verdade, e não tem nenhum poço de petróleo por perto, eu não ficaria surpreso se eles estivessem tentando retomar o projeto de Sakhalin. Eles nunca saíram completamente dele, mas o projeto acabou ficando meio parado. Só que eu não tenho nenhuma informação direta sobre isso. Das regiões do mundo e dos principais atores globais, o país que está de longe mais protegido disso é a Rússia. A Rússia é uma grande exportadora de petróleo e gás, é uma nação autárquica, com uma capacidade industrial enorme. Então, é o país que vai ficar mais isolado dos impactos. Além disso, economicamente, embora muita gente fale sobre a suposta decadência, e já falam disso há uns 4 anos, a Rússia tem uma relação dívida-PIB muito baixa. A economia russa não é perfeita, claro, mas poxa, é só olhar para algumas economias do Ocidente. Então a Rússia é a mais protegida. Eu diria que a China também está bem protegida. Tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de barris de petróleo na reserva estratégica. Eu diria que em termos de consumo total, eles estão mais ou menos no mesmo nível do Japão, bem mais do que aqui e também mais do que nos Estados Unidos. As pessoas acham que os Estados Unidos são exportadores de petróleo. Na verdade, eles exportam produtos refinados e os tipos de petróleo mais leves,
mas são importadores líquidos de cerca de 6,5 milhões de barris por dia de petróleo mais pesado. Esse petróleo é necessário para misturar com o mais leve e conseguir produzir os derivados refinados. Então é por isso que a gente vê, e claro, o petróleo é uma mercadoria totalmente global, vendida no mundo todo, que quando o preço sobe, ele sobe também nos Estados Unidos. Eu acho que a recessão já está praticamente garantida. E, na minha opinião, as eleições de meio de mandato já estão perdidas. As consequências ainda estão chegando. E à medida que a situação piora e as eleições se perdem, isso vai influenciar a forma como os americanos lidam com a questão iraniana. Dá para entender por que eles estão tão desesperados para reabrir o estreito, porque devem estar vendo o problema se aproximando rapidamente. Mas, para ser sincero, acho que mesmo que o estreito fosse reaberto amanhã de forma estável, já seria tarde demais. As eleições de meio de mandato estão perdidas nos Estados Unidos. E isso traz todas as consequências que isso implica. Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou comprando alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Então, a sua interpretação sobre por que os americanos aceitaram assinar esse documento de rendição, na prática, é que ficou muito claro para eles o quão devastador é o fechamento do Estreito de Hormuz. E toda essa história de, conseguimos fazer 70 navios passarem pelo lado de Omã e tal. Olha, isso é muita conversa, ou pelo menos nada que realmente tenha o impacto que seria necessário. No fim das contas, é basicamente o reconhecimento de que se isso continuar, vai ser devastador para todo mundo, certo? É exatamente isso. Eu imagino que o secretário de Energia tenha conversado com o Trump e dito algo como, olha, a gente está com um problemão. O ponto crítico das refinarias de petróleo nos Estados Unidos é Cushing. E o que se comenta é que eles estão operando com cerca de 20% da capacidade. Claro, a maior parte dos estoques também já acabou, porque a gente vem usando esses estoques há um tempo. Então, o motivo de a gente não ter sentido o impacto de forma tão aguda, e a gente tem sentido sim, é justamente esse. Se em Singapura o pessoal está pagando o dobro no posto, é porque o problema está lá também. Mas o motivo de a gente ainda não ter sentido tudo isso aqui é que o pessoal vem usando os estoques, vem usando as reservas estratégicas de petróleo. E por último, mas não menos importante, a China não tem importado nem de perto a mesma quantidade. É difícil dizer exatamente por quê, mas uma coisa é certa, a China não está imune a isso. E não é tanto porque o país não tenha grandes reservas, mas sim porque a China é uma economia voltada para a exportação. E claro, se os principais mercados dela no Extremo Oriente, que na minha opinião estão bem vulneráveis, começarem a entrar em colapso por falta de energia, as oportunidades de exportação da China nesses lugares também vão desabar. Então, resolver essa questão é de tanto interesse para a China, quanto é para os Estados Unidos e para a Europa, ainda que por motivos diferentes. Sim, e para os russos também, na verdade. Quer dizer, ninguém tem interesse nesse momento em uma depressão global. Então existe um interesse comum em sair dessa situação. Mas a pergunta é, dá mesmo para abrir tudo tão rápido assim? As duas coisas que ainda estão muito incertas são as seguintes. Primeiro, agora que o memorando de entendimento foi assinado, e a gente está falando aqui no dia 20 de junho, o memorando foi assinado há uns 2 dias. Em princípio, isso deveria liberar o comércio imediatamente. Mas eu não sei como isso está acontecendo nesse exato momento. E segundo, as diferentes medidas que cada país vai adotar para tentar reduzir o impacto sobre si mesmo. Eu imagino que quando tudo isso se juntar, isso também pode mudar um pouco as projeções que você apresentou para a gente. Mas ainda assim, o quadro geral continua o mesmo. Um impacto muito forte sobre o PIB global. Talvez você possa comentar um pouco sobre esses 2 pontos.
Não. Eu acho que o memorando de entendimento, e acho que ouvi outras pessoas descreverem de um jeito que me pareceu bem preciso, é mais um acordo sobre como negociar e não exatamente um acordo de paz. Então acho que ainda temos um longo caminho pela frente nisso. E claro, o problema dos americanos são os israelenses, que estão extremamente determinados a manter a guerra. Eu acho que o que os israelenses fizeram foi cometer o mesmo erro que os europeus e os ucranianos. Achar que se os Estados Unidos estão do seu lado, você vai vencer. E o que a gente sabe agora é que isso já não é mais verdade. Mas essa ideia parece que ainda não caiu a ficha, nem na Europa, nem no Reino Unido, nem em Israel. Na verdade, eu acho que, para os neoconservadores, os Estados Unidos ainda são um grande jogador, uma potência militar muito forte, mas já não são mais onipotentes. E nas circunstâncias atuais, é muito difícil imaginar como os americanos poderiam fazer qualquer coisa além de aceitar o documento de rendição. Acho que, de novo, o que eles estão enfrentando é uma intensificação cada vez maior, e eu suspeito que isso vai se desenrolar a partir de julho, da escassez de petróleo. E isso vai levar, eu imagino, a uma relação bem mais tensa entre os Estados Unidos e Israel, porque os Estados Unidos têm apoiado Israel com satisfação. E claro, existe o lobby israelense e aqueles que querem que esse apoio americano continue. Mas a que custo? E se for às custas da economia americana, com um choque severo na economia, acho que isso seria ir longe demais. Não acho que seria demais para republicanos e democratas, e acredito que isso mudaria a natureza do debate. Os Estados Unidos têm o poder de impedir a interferência israelense, simplesmente cortando o fornecimento de armas e deixando Israel por conta própria. Eu imaginaria que só a ameaça disso já seria suficiente para fazer os israelenses se alinharem. Mas talvez não seja, e a gente vai ver isso até julho. Só que, de novo, a cada mês a mais, estamos falando de mais 3 ou 4 meses de consequências que vão se estender até o ano que vem. O problema, no entanto, é que o Irã insiste que o Líbano seja incluído no memorando de entendimento. E Israel parece totalmente indisposto a aceitar isso. Claro, Israel também está acostumado ao quê? 75 anos de total impunidade. Quer dizer, é bom lembrar que esse é o país que conseguiu atirar, não derrubar, mas atirar, até mesmo contra um navio militar dos Estados Unidos e matar vários marinheiros americanos. E mesmo assim, os Estados Unidos postos a dar impunidade a eles, a simplesmente esquecer o caso e encobrir tudo. Eles conseguem cometer um genocídio bem na porta da Europa, né? Tudo isso é possível para Israel. E normalmente tudo que Israel precisa fazer é chorar mais alto quando as coisas não saem do jeito que quer. E me parece que é exatamente isso que estão fazendo agora. Fazendo birra por causa do acordo de paz e também por causa das críticas que vêm da Europa. Estão dizendo que não querem mais conversar com a União Europeia desde que a Kaja Kallas fez uma comparação deles com a África do Sul do apartheid. Mas Israel não quer cooperar. Só que isso faz parte do memorando de entendimento que o Irã fez questão de incluir. E o Irã está com as chaves do Estreito de Hormuz. Isso agora está bem claro. Mas, ao mesmo tempo, o Irã também, quer dizer, a China e a Rússia também não querem que essa situação continue assim. Então deve haver uma certa pressão sobre o Irã para dizer algo como: tudo bem, a gente vai tentar não afundar completamente a economia global. Na sua opinião, qual é o peso do fator China e Rússia sobre o Irã para que esse acordo realmente funcione? Porque eu acho que é isso mesmo. É um acordo sobre como chegar lá. Mas o acordo, na prática, é mais ou menos assim. Nós já reabrimos o estreito, enquanto exigimos que vocês cumpram certas promessas, e aí chegamos a um acordo final. Olha, eu acho que é uma ótima pergunta, porque eu sempre pensei que o ponto-chave para encerrar a Guerra do Golfo
é conseguir um envolvimento muito melhor com os russos e os chineses. Eu não acho que a Europa tenha muita influência, infelizmente, mas acredito que os russos e os chineses têm. Os dois são aliados do Irã, e não é do interesse de nenhum deles que a gente jogue o mundo numa depressão global. Embora os dois estejam mais protegidos dessa crise do que o resto de nós. Eu suspeito que o que vai acontecer é o seguinte: se eu estiver certo, e à medida que as consequências econômicas ficarem mais graves, mais sérias e mais visíveis, acho que a gente vai ver uma mudança ainda maior na opinião pública dos Estados Unidos. Achei muito interessante que foi o Vance quem ficou encarregado de falar sobre Israel, de explicar que, na verdade, os americanos já tinham feito muito por Israel, que eles pagaram por tudo, que bancaram 2/3 das armas e por aí vai. Para mim isso é uma mudança. Agora o lobby de Israel, o AIPAC, pode não gostar disso, e alguns dos neoconservadores também podem não gostar. Mas na verdade até o lobby do AIPAC e os neocons, eu acho que vão ter uma influência limitada quando uma recessão realmente séria acontecer. E esse é o cenário que na minha visão já está praticamente definido. Então nessas circunstâncias, eu acho que a pressão dentro dos Estados Unidos, sobre a Casa Branca em geral e sobre a Casa Branca em particular, e em todo o espectro político, vai ser para realmente fazer Israel, digamos assim, se alinhar. Pelo que dá para perceber, e de novo, eu ouço bastante o Alastair Crooke falando sobre isso, ele, claro, acompanha bem a imprensa israelense. Dá para ver que os israelenses estão chocados com a mudança no cenário político e com o fato de terem sido criticados tanto pelo Trump quanto pelo Vance. Então eu imagino que esteja acontecendo muita discussão interna. Agora, isso não quer dizer que, se o Netanyahu sair, eles necessariamente vão colocar alguém melhor no lugar. Mas, ainda assim, dá para imaginar que vai haver uma conversa política dentro de Israel. A gente já ouviu, inclusive, de um dos chefes do Estado-Maior israelense, acho que era o chefe das Forças de Defesa, dizendo que precisariam de algo como 6 vezes o tamanho atual do exército para realmente vencer as guerras, ou pelo menos tentar lutar as guerras que estão travando, o que obviamente é impossível. E mais uma vez eu imagino, eu espero, que as pessoas mais estratégicas em Israel já estejam começando a dizer: agora a gente sabe que não dá para vencer essa guerra. Não dá para vencer uma guerra contra o Irã. E além disso, a gente não consegue fazer praticamente nada sem o apoio dos Estados Unidos. Então, temos que aceitar que, se quisermos manter esse apoio, precisamos levar em conta a situação econômica dos Estados Unidos. Se não fizerem isso, eu suspeito que a gente pode ver uma relação bem complicada nos próximos meses deste ano, Pascal. Certo. E se eu entendi bem o que você quis dizer, então você interpreta a situação que estamos vendo agora, não tanto como um jogo de policial bom e policial mau, mas como o resultado de um problema econômico real. Os Estados Unidos sendo forçados, contra a própria vontade, a fazer esse tipo de memorando de entendimento, mas tendo que fazer, porque caso contrário, as consequências para o restante do governo Trump não seriam apenas ruins, seriam catastróficas. E para evitar isso, eles estão agora colocando uma pressão de verdade sobre Israel. Então, na sua visão, isso não é uma encenação. Porque essa é a outra interpretação. É tipo, não, eles só estão jogando com o mercado. Querem uma pausa nas coisas, aí os preços caem. Aí os aliados do Trump e companhia compram essas ações, tudo que conseguirem. E depois, quando começa a próxima fase da guerra, tudo dispara de novo e muita gente lucra bilhões de dólares. E toda essa história de Israel seria só uma encenação. Essa é a outra interpretação. Mas nesse caso, você não acredita muito nessa, né? Não, isso pode até ter sido o caso nos últimos meses. Mas eu acho que o que aconteceu é que tudo isso pareceu uma guerra de faz de conta. E as pessoas pensaram, o estreito quase fechou. Talvez não seja tão ruim quanto a gente imaginava. Os preços subiram,
tanto da gasolina quanto do diesel, mas na prática não foi tão grave quanto parecia. Só que agora, com as consequências ficando mais claras, as pessoas estão começando a perceber que existe um atraso de cerca de 3 meses. E isso depende de onde você está. No Extremo Oriente, por exemplo, esse atraso é menor, porque os navios demoram menos tempo para chegar lá. Mas pode levar até 2 meses para os navios saírem do Estreito de Hormuz e chegarem aos Estados Unidos ou à Europa. Então o atraso é maior nesse caso. Mesmo assim, o fato é que esse atraso agora já se manifestou e a gente consegue ver as consequências acontecendo. E claro, não se trata só da situação comercial ou do preço nas bombas. É muito mais do que isso. Eu vivo repetindo isso para os meus amigos do setor de energias renováveis. O combustível realmente se ensinou isso, é o diesel. O diesel é fundamental para o agricultor. Sanethal. O diesel é fundamental para praticamente todas as frotas de pesca do mundo, quase sem exceção. É essencial para a logística. Todos os grandes navios funcionam com diesel. Eu estive numa conferência anteontem, e entre os navios que estão sendo comprados para o futuro, 80% estão sendo adquiridos com a suposição de que vão operar com diesel, não com combustíveis alternativos. É essencial para a construção. É essencial também para quase todos os outros setores de energia. Eu já trabalhei no setor de energia eólica offshore e a gente depende totalmente do diesel. Eu nunca trabalhei no setor nuclear, mas é a mesma coisa, na construção de materiais nucleares. Tem que ser produzido a partir de petróleo pesado, certo? Mesmo level? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, os petróleos leves americanos, especialmente aqueles que vêm dos campos de xisto, Pascal, os combustíveis de fraturamento, não produzem diesel. E o ponto crucial sobre o diesel é que ele tem uma densidade de energia incrível, uma densidade de energia realmente impressionante. E praticamente tudo que envolve equipamentos de grande porte depende disso. De onde vem um painel solar? Um painel solar existe porque alguém extrai algum minério na Austrália usando uma escavadeira movida a diesel. Depois esse material é transportado pela Austrália até um porto, provavelmente num trem movido a diesel. Do porto ele vai para algum lugar na China, num navio movido a diesel. Na China ele é levado para a fábrica, provavelmente com energia a carvão. Dá para entender onde eu quero chegar. Depois de todo esse percurso, ele acaba sendo instalado no Japão. Quer dizer, o que você está dizendo é que até um painel solar, no fim das contas, é um produto feito com diesel. Pois é, e isso vale para todas as fontes renováveis. Você não consegue colocar nada disso em prática de forma totalmente renovável. Eu sou, claro, um defensor da energia renovável, mas acho que o problema é pensar nessas fontes como se fossem alternativas que precisam competir entre si. O que a gente precisa entender é que todas essas diferentes fontes de energia fazem parte de um mesmo sistema, e cada uma tem o seu papel. Só que o fator mais importante agora, e eu suspeito que vai continuar sendo pelos próximos 50 anos, são os hidrocarbonetos, que fornecem o petróleo necessário para movimentar os outros setores. Se a transição fosse muito rápida, talvez a gente conseguisse fazer uma mudança grande em uns 30 anos. Mas isso não dá para fazer da noite para o dia, nem em apenas 2 ou 3 anos. Quer dizer, a importância do diesel e do petróleo ainda é um fato da vida. Isso é um fato duro, direto. Então o que isso faz, afinal? Se eu entendi o que você está dizendo, o que parece para mim é que nos últimos 3 meses, durante a guerra, aquelas diferenças de preço que a gente viu são mais ou menos as expectativas futuras do mercado hoje. Mas eles reagem, certo? Reagem com base nessas expectativas, e não por causa de uma escassez real acontecendo de fato, porque todos aqueles navios ainda estavam no mar. E esse atraso que a gente viu acabou funcionando como uma espécie de amortecedor, né? Mas isso vai mudar, não vai?
E aí a gente vai ver mudanças reais de preço, não só baseadas em expectativa, mas na disponibilidade real desses produtos, certo? É quando você vê o WTI, que é o West Texas Intermediate, e o Brent, esses são preços de contratos futuros quase o tempo todo. E é bem interessante, porque os preços dos combustíveis que estão realmente chegando, ou seja, dos óleos que estão chegando, são mais altos. Pelo que eu ouvi em Singapura, parece que estão pagando até $200 por barril por alguns desses combustíveis. Eu ainda não consegui analisar isso em detalhe, mas esses são os preços reais dos produtos. Então, sabe, o mercado futuro e o mercado real bem diferentes. E o mesmo vale para o ouro, por sinal. Mas outra coisa, só para encerrar esse ponto sobre o preço do petróleo, é que os hidrocarbonetos não são responsáveis apenas pelo diesel e por todos os combustíveis essenciais. Eles são fundamentais também na produção de fertilizantes, concreto, plásticos e aço. E se alguém conseguir me explicar como manter uma sociedade moderna sem nada disso, eu vou querer ouvir. O que dá para concluir daí é que se o preço do petróleo sobe, o custo de todas essas coisas também vai subir. A que vai nos atingir mais rápido e com mais força, eu acho, é o fertilizante. Ele depende de nitrogênio, acho que é o processo Haber-Bosch, se não me engano. Então, fertilizantes de novo, eu moro numa região agrícola e também pesqueira. A gente tem 2 tratores no condado de Cornwall, que é um condado relativamente pequeno, entre provavelmente milhares que ainda funcionam com combustível alternativo. Todo o resto usa diesel. O mesmo vale para os barcos de pesca. Então, todo o nosso sistema alimentar também é algo extremamente relevante. Dá para entender quando eu falo assim por que existe essa relação tão direta entre crescimento econômico, ou PIB, e os hidrocarbonetos. É praticamente 1 para 1. Então, sim, eu acho que isso vai afetar não só a situação dos Estados Unidos em relação ao Irã, mas também, Pascal, suspeito que vai ter impacto na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Interessante. Você acha que se houver uma depressão econômica que atinja todo mundo, isso vai afetar a capacidade de combate? Tipo, seria um impacto direto ou indireto? Acho que vai ser de forma indireta, mas vai girar em torno da pergunta: como é que a gente vai conseguir pagar por isso? Então, claro, se o PIB começar a cair, você também começa a ver uma contração. E junto com isso vem uma redução na arrecadação de impostos. Ou seja, a capacidade do governo de agir vai diminuindo. Isso provavelmente vai aparecer junto com outra complicação. Os preços estão subindo, e não por causa de mudanças na oferta de dinheiro, mas por causa do aumento dos custos de produção. E à medida que os preços sobem, isso acaba pressionando os bancos centrais, que tradicionalmente tentam controlar a inflação por meio da política monetária. E aí, quando essa pressão aumenta, os chamados falcões acabam decidindo subir as taxas de juros. E claro que isso vai aumentar a inflação, o custo do dinheiro do governo no mercado de títulos. Então você tem um duplo impacto. A arrecadação de impostos cai ao mesmo tempo em que o custo da dívida sobe. E isso acontece nas economias ocidentais. Estamos pagando mais caro pela dívida. No caso da Rússia, isso não pesa tanto, porque a dívida deles é de cerca de 70% do PIB. Mas nos países do Ocidente, sabe, acho que com exceção da Alemanha, embora eles também estejam indo na direção errada, todos nós já passamos de 100% do PIB. Ou seja, não é preciso uma grande mudança no mercado de títulos para começar a ver consequências sérias. Um cara muito bom para ouvir sobre esse assunto é o Luke Gromen. Ele tem um podcast chamado Forest for the Trees. Mas, na verdade, ele diz que quando o governo chega a um ponto em que a arrecadação de impostos fica abaixo do aumento do custo dos juros da dívida, você acaba entrando num tipo de esquema quase Ponzi. Porque, na prática, o governo vai ter que começar a imprimir dinheiro. E aí surge a questão:
imprime dinheiro ou protege a moeda. Então eu acho que estamos numa situação bem complicada. E suspeito que isso vai ter impacto direto na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Porque o Ocidente, especialmente a Europa, que depende fortemente de petróleo e gás, vai acabar entrando em recessão justamente no momento em que é pressionado a gastar mais com defesa e mais para apoiar a Ucrânia. E eu imagino que isso vai gerar muita insatisfação entre as populações europeias, que de certa forma, e eu digo isso com pesar, foram, na minha opinião, alvo de um certo tipo de propaganda. Sim, é uma propaganda bem pesada. Mas o que me preocupa agora, especialmente depois de ter ido a outra conferência, depois da nossa na Rússia, é que me parece que os europeus estão extremamente confiantes de que estamos vencendo, que a Ucrânia está vencendo. Sabe, de novo, como nos últimos 4 anos, os russos ficaram parados. O avanço estagnou. E agora a Ucrânia está levando a guerra para dentro da Rússia. Toda vez que algo explode em Moscou, os europeus se levantam e aplaudem. E parece que não entendem que a Rússia agora está realmente pensando se deve ou não atacar a Europa. Quer dizer, estamos numa fase completamente diferente desse conflito. E isso pode ficar muito maior. E os russos estão ficando muito irritados. Porque em certo momento, a única coisa em que eles concordaram nos últimos 4 anos foi manter a guerra dentro da Ucrânia, certo? E sempre que parecia que o conflito podia se espalhar pela Europa, os europeus cortavam isso imediatamente. Especialmente naquele caso, sabe, do míssil ucraniano que matou 2 fazendeiros. Os europeus abafaram aquilo na hora, mas eles foram se empurrando, aos poucos, até levar a guerra para dentro da Rússia. E parecem até orgulhosos de que essa estratégia de ir aos poucos tenha funcionado. Agora, os russos estão num ponto em que dizem algo como, bom, não faz mais sentido deixar os europeus de fora, então estão realmente considerando atacar. Não sei. Isso nos afasta um pouco da parte econômica, mas talvez exista uma forma de ligar as duas coisas. O que você acha disso? Não, acho que você tem razão. Quer dizer, eu costumo pensar que a narrativa política é a Ucrânia está vencendo. Eu disse há alguns anos, no meu primeiro podcast com o Danny Davis, que o Ocidente está sendo guiado por uma narrativa política, enquanto os russos estão sendo guiados por uma estratégia militar. E o problema é que essa narrativa política não parece se basear em fatos. Se a Ucrânia está vencendo, é difícil entender por que, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, que é pró-Ucrânia, eles vêm perdendo território há pelo menos 36 meses e continuam perdendo. Eu costumo comparar essa situação com a Segunda Guerra Mundial, em que seria como dizer que a Alemanha estava vencendo só porque lançava os foguetes V1 e V2 contra a Grã-Bretanha. Porque não eram coisas agradáveis de serem lançadas contra a Grã-Bretanha, mas isso não fez a menor diferença na guerra. A diferença, no entanto, como você disse, é que eu acho que existe um risco real de os russos reagirem. E se eles reagirem, o ponto que eu destaquei, e que as pessoas parecem não perceber, é que eles podem responder de forma não nuclear, mas ainda assim causar uma destruição enorme na Europa. Por exemplo, na infraestrutura de energia europeia, usando mísseis contra os quais não temos defesa. Não temos absolutamente nenhuma defesa contra mísseis hipersônicos e uma defesa muito limitada contra mísseis balísticos. E eu suspeito que vai ser bem interessante ver como o Putin vai reagir a isso. Quer dizer, sabe, as pessoas meio que... Eu fico impressionado com o jeito que veem ele como se fosse o próprio demônio, uma figura hitleriana. Elas simplesmente não se dão ao trabalho de tentar entendê-lo. Eu ouvi as 4 entrevistas que o Oliver Stone fez com ele e li o livro do Philip Short sobre ele. A partir disso, dá para ter uma visão muito mais sutil do homem. O que ficou claro para mim é que, goste-se dele ou não, ele merece muito respeito. Um enorme respeito. Porque, na minha opinião, ele é extremamente estratégico. Acho que o equilíbrio que ele busca é, por um lado, como responder à pressão política e também ao risco de que, se ele não fizer nada,
os europeus acabem fazendo ainda mais. E por outro lado, será que ele realmente enxerga as consequências econômicas que eu vejo chegando? Porque se for o caso, ele pode se dar ao luxo de ser um pouco mais cauteloso na resposta. Afinal, mais cedo ou mais tarde, os europeus vão acabar, ou já acabaram, prejudicando a própria economia, com as sanções que deveriam atingir a economia dele. E agora os efeitos estão prestes a aparecer de verdade, de forma muito mais rápida e muito mais intensa, à medida que as economias da Europa enfrentam dificuldades. A Alemanha, por exemplo, já está sofrendo, em boa parte por causa das sanções que nós impusemos à Rússia. É inacreditável. A Rússia é o principal exportador de gás para a Alemanha, mas também produz cerca de 40% do diesel da Europa e, se não me engano, uns 40% do fertilizante do mundo. Então, sancionar eles é como um bumerangue, acaba voltando contra a gente. Era inevitável que causasse mais dano para nós. Eu acho que ainda tem uma questão em aberto. Eu queria saber a sua opinião sobre se você acha que os russos vão reagir. Se eu fosse o Putin e tivesse decidido responder, eu pensaria muito em como e onde fazer isso. E eu ficaria tentado, qualquer que fosse a resposta, a pegar o telefone e ligar para o Trump, dizendo que se isso continuar, a gente vai reagir com ataques aos países que a gente acredita estarem fornecendo a maior parte das armas. E eu acho que os três que vêm à cabeça são o E3, Reino Unido, Alemanha e França. E, de novo, nenhum desses países tem capacidade para se defender de um míssil hipersônico que, por exemplo, atingisse Southampton, onde há grandes reservas de petróleo. O dano que isso poderia causar à infraestrutura de energia do Ocidente seria enorme. Não é que nos levaria de volta à Idade da Pedra, mas teria um impacto profundo na forma como a economia ocidental funciona. Então, é uma questão aberta. Eu acho que começaria nos americanos, iria mas o esmor, etc. Uma coisa que também precisa ficar muito mais clara para os europeus é que, mesmo que a OTAN entre em ação com o artigo 5, a gente não tem como vencer uma guerra contra a Rússia. Eu escrevi um artigo na revista Responsible Statecraft, que está no meu Substack, mais ou menos 1 ano e meio atrás, dizendo que a OTAN não conseguiria vencer uma guerra com a Rússia. Eu tenho total convicção disso. O problema é que todo mundo acha que, com a OTAN do seu lado, dá para ganhar uma guerra contra a Rússia. É exatamente o contrário. Posso te explicar esse raciocínio se quiser, mas eu ficaria curioso para saber o que você acha sobre como os russos poderiam reagir. O problema para os russos é que mesmo que a Europa não consiga vencer uma guerra contra a Rússia, a pergunta para eles é, será que a gente conseguiria vencer uma guerra contra os europeus? E claro, tem gente como o Sr. Karaganov, que vai dizer, com certeza. Mas também tem outros que vão perguntar, o que exatamente significa vencer, né? Quer dizer, a gente está falando de um cenário tipo Segunda Guerra Mundial, em que os russos teriam que marchar até Berlim, e nesse caso, também até Paris e Londres. Porque, se é isso que significa vencer, então esse tipo de vitória também está fora de questão para os russos. Então, no melhor dos casos, o mais provável é que nenhum dos dois lados perca de verdade. Mas isso acaba tornando o conflito estrutural ainda pior. E o que os russos realmente tentaram conseguir nos últimos 15, 20 anos é justamente o oposto, certo? Eles queriam uma solução estrutural para o problema de segurança, algo como aquela ideia do Gorbachev de uma casa europeia comum. E esse tipo de abordagem que a gente está discutindo agora levaria exatamente na direção contrária. Eu acho que, no geral, as pessoas que estão no comando neste momento ainda têm um interesse estratégico em manter a guerra na Europa. Manter a guerra dentro da Ucrânia. Mas os europeus estão sabotando essa estratégia, né? E levando o conflito para dentro da Rússia.
Então a questão é como forçá-los a parar com isso, ou a voltar a dizer algo como, tá bom, vamos resolver isso na luta e... Para os russos, assim que eles tiverem o Donbass e os pontos estratégicos garantidos, Odessa, talvez sim, talvez não, a gente não sabe, mas assim que tiverem isso, podem parar o ataque e viver com uma espécie de muro e divisão de fato. E eu acho que essa era a ideia da Rússia depois de terminar a guerra de desgaste, basicamente tendo enfraquecido a Ucrânia e, em grande parte, a OTAN. Só que agora, a guerra com drones está colocando tudo isso em risco e parece que não há um remédio eficaz contra esses malditos drones do lado ucraniano. Então, os ucranianos e a OTAN encontraram algo que não vence a guerra, mas que pode causar um grande dano à Rússia. E eles estão satisfeitos com isso, certo? E é aí que está a parte doentia desse jogo. O fato de que, mais uma vez, eles se alegram com o sofrimento que isso causa na Rússia. Algumas dessas pessoas talvez acreditem que isso vai incentivar os russos a desistir. Mas, na verdade, tudo o que faz é dar mais força para quem defende que a guerra deve ser levada para dentro da Europa. E tudo bem, que se danem os próximos 50 anos de convivência com os europeus. A ideia é, a gente pode resolver isso na base da força. Então eu vejo isso como uma espiral enorme de escalada, na qual a gente já está agora. E o único fator que ainda impede que isso vá mais longe é provavelmente o veto do Vladimir Putin, dizendo algo como não, ainda não vamos queimar todas essas pontes de longo prazo. Acho que provavelmente é isso mesmo. Meu palpite é que essa seria a abordagem que você tomaria. Embora dito isso, eu também achei que o Trump não atacaria o Irã, então nem sempre dá para acertar. Acho que se isso fosse escalado, a guerra que os russos estariam travando não seria uma guerra ofensiva, seria uma guerra defensiva, porque na visão deles, o que estão tentando fazer é justamente manter isso, alcançar o mínimo de segurança de que precisam. E claro, sempre foi uma guerra defensiva, era contra a OTAN e a expansão da OTAN. Então, eu acho que já faz um tempo que eu venho pensando que a estratégia russa seguiria mais ou menos esse caminho. Eu vejo essa estratégia em 5 fases, Pascal. A primeira foi basicamente um apoio militar a algo que era, na verdade, uma iniciativa diplomática e não uma tentativa de tomar a Ucrânia. Eles estavam dispostos a assinar um acordo, chegaram a abrir negociações com a Ucrânia no segundo dia da invasão e estavam prontos para assinar dentro de um mês, se não fosse pelo Boris Johnson e pelo Biden. Mas aí perceberam que depois desse mês, os europeus e a OTAN estavam dispostos a realmente entrar do lado da Ucrânia. Então eles entenderam que teriam que lutar. Então depois vimos a fase 2, que no meio militar a gente chamaria de um contato em retirada. Basicamente recuar até uma linha defensável, que era a linha Surovikin. A fase 3 foi o que eu chamaria de defesa de atrito, quando eles defenderam essa linha enquanto aumentavam a capacidade necessária para travar uma guerra de verdade, o que de fato fizeram. A fase 4 foi o ataque de atrito, quando começaram a avançar pelo Donbass e pelas 4 regiões. E eu acho que agora eles estão, provavelmente, perto bastante de consolidar o controle dessas 4 regiões, para poder decidir se param por aí ou se continuam. Talvez incluindo Odessa, o que eu pessoalmente faria, embora não seja fácil, ou até mesmo incluindo toda a Novorossíia. Então essas são as outras 4 regiões a oeste da região minimalista. Em algum lugar ali existe uma área de segurança mínima. Mas o que estava acontecendo eram trocas balísticas, porque a questão é como a OTAN reagiria se os russos continuassem desse jeito e atacassem, por exemplo, fábricas de armas da OTAN que estavam sendo usadas para desenvolver armamentos. É difícil saber o que a Europa faria, porque a gente não tem capacidade ofensiva para invadir a Rússia. Na verdade, é o contrário. Nossas forças seriam massacradas, mesmo que a gente conseguisse mobilizá-las, o que não conseguimos. Então, no fim das contas, isso acaba ficando um pouco como um jogo de tênis. A gente fica trocando mísseis de um lado para o outro.
Então, olha, essa é justamente a coisa que o Sr. Karaganov diz, né? E o Karaganov vai bem longe. Ele afirma que é preciso usar um míssil nuclear tático para fazer os europeus entenderem que isso é real, que não é um jogo. Mas eu não acho, ouvindo o que o Sr. Lavrov e o Vladimir Putin disseram, que eles queiram seguir por esse caminho. Eles têm plena consciência de como isso seria incrivelmente perigoso. E uma vez que se começa, talvez não dê para parar a escalada, certo? Então, a pergunta que eu fico me fazendo é se a guerra do Irã vai realmente nos dar essa resposta. Porque o que o Irã fez, em termos estratégicos, foi restabelecer a reciprocidade. O Irã nunca ameaçou de fato a sobrevivência de Israel ou dos Estados Unidos. Mas disse algo como: para tudo que vocês jogarem contra a gente sabe que vocês podem fazer isso. Podem explodir tudo. Sabe o quê? A gente vai fazer exatamente o mesmo com vocês. E vamos provar que temos capacidade convencional de segundo ataque para isso. Agora, o que os europeus fizeram foi usar, claro, a Ucrânia para fingir que não estão envolvidos, embora estejam claramente. Eles até produzem esses drones. Então, se a Rússia resolvesse dizer algo como: é assim, vocês estão atacando nossas fábricas e nossas cidades com drones, pois nós vamos atacar as de vocês até que entendam que se não pararem com os drones de vocês, nós também não vamos parar com os nossos. Então, o que a gente pode estar vendo é uma guerra de drones convencional, em que os dois lados ficam vulneráveis um ao outro. A ideia seria forçar o outro lado a parar para que você também pare. Mas isso, de novo, é uma aposta que parte da suposição de que os europeus agem de forma racional. E, sinceramente, o que eles têm mostrado agora é exatamente o contrário. Estão agindo de maneira completamente irracional. E eu não acho que seja uma estratégia de louco, não. Acho que nesse ponto, eles estão clinicamente doentes. Quero dizer, parte da liderança dentro da OTAN. Então eu não sei se eles vão seguir por esse caminho ou não. Mas uma coisa que o Irã fez foi restabelecer a reciprocidade. Ele colocou isso de volta na cabeça de um grupo de países acostumado a fazer o que quiser, sem nunca enfrentar as consequências. Sim, sim. Eu acho que esse é um ponto muito, muito bom e foi colocado de forma muito clara. O que me chamou a atenção na estratégia iraniana foi que ela era basicamente o que eu esperava. Tinha 3 elementos: atacar as bases americanas, fechar o Estreito de Hormuz e realizar ataques de retaliação contra Israel. E a gente sabe, pela Guerra dos 12 Dias, que eles realmente causaram muitos danos em Israel. Então fiquei um pouco surpreso que o pessoal do AIPAC, que a gente não tenha percebido isso. Mas eu acho que o grande perigo de usar armas nucleares é que existem 2 nações, o Reino Unido e a França, que também têm armamento nuclear. Então existe esse risco. Isso, na verdade, torna a situação ainda mais perigosa para a Alemanha. Eu não acho que a Rússia atacaria nenhum dos 2 lugares com armas nucleares, mas pode atacar os alemães e depois dizer algo como: sério, Paris? Você vai colocar Paris em risco por causa de Berlim? E você, Londres, vai fazer isso? E a gente sabe bem qual é a resposta para essa pergunta: não. Eles não vão. Não, eu acho que é justamente por isso que considero extremamente improvável que os russos usem armas nucleares. Esse tipo de escalada, basicamente, mesmo que britânicos e franceses reagissem, significaria o fim da Europa. Ninguém sabe até onde isso poderia chegar numa guerra mundial. Eu suspeito que os americanos fariam de tudo para ficar fora disso. Então imagino que haveria uma pressão enorme dos Estados Unidos sobre os europeus para deixar bem claro que qualquer ideia de resposta nuclear não teria nenhum apoio por parte dos americanos. Então eu acho que a questão é: essa reciprocidade seria só com drones ou também com mísseis convencionais que são balísticos e hipersônicos? Porque nesse ponto os russos têm uma vantagem significativa sobre nós.
Acho que o outro lado da reciprocidade é que os russos também têm sistemas de defesa aérea extremamente sofisticados, enquanto os europeus não têm. Então, essa reciprocidade significa que, na prática, os europeus sofreriam do mesmo jeito que as bases aéreas de Israel e dos Estados Unidos sofreram. Por isso, eu diria que essa é uma guerra da qual seria muito difícil sairmos com qualquer coisa que não fosse uma derrota. É verdade. Mas o problema que a gente tem, e quando eu digo a gente, quero dizer todo mundo, os russos, os europeus, todo mundo, é que a guerra com drones é, hoje em dia, notoriamente difícil de se defender. Um número suficiente de drones pode sobrecarregar qualquer tipo de defesa. A gente viu isso na guerra do Irã. E estamos vendo agora com a Ucrânia. Esses drones são baratos de produzir, fáceis de fabricar. Dá para descentralizar a produção, entende? Então, é quase impossível eliminar isso. Os drones deram a capacidade de atacar o outro lado de forma contínua e o outro lado não consegue se defender direito. Isso significa que, bom, isso precisa parar do ponto de vista dos russos, certo? Mas como fazer isso no momento em que o outro lado ainda está convencido de que está vencendo? E, de novo, especialmente os europeus, acham que podem fazer isso sem consequências, que podem produzir esses drones, mandar para a Ucrânia, e que enquanto forem lançados de dentro da Ucrânia, tudo vai ficar bem. Então, é esse o cálculo que, na minha opinião, os russos precisam mudar de alguma forma. É bom, de novo, eu acho que se eles realmente tomassem uma atitude, provavelmente seria essa que você descreveu, uma resposta com drones. E eu imagino que haveria uma retaliação, algo bem direcionado, mirando fábricas de drones em toda a Europa. É assim que eu pensaria sobre isso. Mas eu também acho que o salvo-conduto do mundo, digamos assim, não seria para escapar da guerra, e sim para entrar numa recessão econômica grave, ou até pior. E, quando isso começar a pesar no debate político na Europa, as pessoas vão se perguntar: será que a gente realmente quer dobrar os gastos com defesa, enquanto corta pela metade o que investe em saúde ou em previdência social? Sabe, a gente vai começar a ver conflitos políticos bem sérios na Europa. E já é interessante notar que estamos vendo tensões em outros lugares também. Acho que é no Peru, onde tem acontecido protestos, acho que no Peru de novo, por causa, veja só, dos altos preços dos combustíveis e da energia. Então, à medida que isso entra no debate europeu, eu gostaria de acreditar que talvez prevaleçam vozes mais equilibradas. Embora já tenha havido um debate na Europa em que um dos representantes europeus começou a falar sobre conversar com a Rússia, não lembro quem foi, mas ele ou ela acabou sendo criticado pelo MERS. Só que mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão dizer: olha, estamos numa situação bem complicada aqui. Então, será que não deveríamos estar conversando com a Rússia sobre combustível? Pois é. Claro, é lógico. A outra forma de lidar com isso, e eu realmente espero que os russos tenham sangue frio para isso, é simplesmente esperar, por causa da crise econômica. Não atrapalhe o inimigo quando ele está cometendo erros. Então não os atrapalhe quando colocam sanções contra você, porque, de novo, isso acaba prejudicando mais os europeus. É só jogar no longo prazo, mirando numa mudança de regime lá na Europa. Pode ser que isso aconteça. E eu fico me perguntando se a gente vai ver isso. Digo, por muito tempo, dentro da Ucrânia, os russos deixaram o Zelensky em paz, porque ele, na verdade, comete tantos erros que acaba ajudando mais eles. Mas isso pode mudar agora. E olha, o Ocidente já mostrou que ir atrás de chefes de Estado é algo aceitável, né? Então, os russos podem começar a pensar naquela opção de mudança de regime por assassinato que eles têm à disposição. Eu realmente acho que eles devem estar considerando isso, porque uma nova liderança na Ucrânia poderia fazer uma diferença muito maior para a Ucrânia do que fez para o Irã. Porque a estratégia do Irã era toda baseada em manter o plano funcionando, mesmo que os líderes fossem eliminados. Eu não acho que os europeus e
os ucranianos funcionem desse jeito. Eu acho que é isso mesmo. Acho que eu pensei de um jeito parecido. Eu pensei que, na verdade, eles não só poderiam considerar uma estratégia de decapitação, que no Ocidente não tem sido muito bem sucedida, mas aqui a situação é diferente. Como também já pensei, ou mais recentemente tenho pensado, que não é impossível que eles abram uma segunda frente ao norte, uma frente militar paralela. E eles têm capacidade militar para isso, Pascal. Nesse cenário, eles avançariam de volta em direção a Kiev. Porque eu acho que a perda de Kiev faria muita gente repensar tudo. Dá para imaginar os embaixadores europeus tendo que sair, as pessoas se deslocando, sem dúvida, indo para o oeste, para Lviv. Mas eu acho que isso vai ter um impacto significativo na guerra. É bem arriscado, em certos aspectos, mas os russos têm uma vantagem muito grande. Eles têm mais ou menos 1/3 das forças deles atuando na linha de frente. E a gente sabe o quanto a Ucrânia está em situação desesperadora, em termos de pessoal, tanto de homens quanto de mulheres. Na verdade, eles não estão mais só recrutando à força, os homens, agora também estão fazendo isso com as mulheres. Isso mostra o quanto estão com falta de gente. E eu não acho que dá para compensar tudo isso com robótica, sem entender direito o quanto de apoio eles realmente recebem. Não, mas a gente precisa, na minha opinião, desmontar isso agora e entender que, de um lado, temos a situação no campo de batalha e a nossa escassez é a guerra no campo de batalha. E, por outro lado, temos a guerra dos drones. E essas duas coisas, de um jeito meio estranho, estão desconectadas, né? Uma pode acontecer sem a outra e o contrário também, porque elas não afetam o mesmo terreno. Os drones, de certa forma, são muito mais políticos do que militares, enquanto a falta de soldados e tudo mais tem a ver com a capacidade militar de manter a linha onde quer que ela esteja. E é realmente curioso como essas duas frentes estão, de fato, bem separadas agora. Sim. Quer dizer, se a gente entrasse numa guerra de drones entre a Rússia e a Europa, tenho certeza de que a gente perderia. Tenho mesmo. Porque, de novo, estamos menos preparados. Nenhum dos nossos locais está bem protegido. Os russos estão. Não estou dizendo que a gente não conseguiria causar danos à Rússia. Tenho certeza de que conseguiríamos. Mas, na prática, o nível de destruição que eles poderiam causar em nós, ainda mais sabendo que estão produzindo drones num ritmo enorme. Então eu suspeito que a gente perderia. Eu gosto de pensar, no entanto, que o Putin vai ser bem cauteloso com isso. E gosto de pensar também que se ele realmente fosse partir para uma escalada desse tipo, ele começaria entrando em contato direto com a Casa Branca e dizendo que era isso que ele pretendia fazer. E, em segundo lugar, que dependendo da resposta da Casa Branca, ele então conversaria com o Grupo E3, falando com os 3 líderes e dizendo: se vocês continuarem apoiando os ucranianos nisso, nós vamos responder. Porque, de novo, a pergunta é: o que os europeus vão fazer? Principalmente se o Trump já disse que não vai apoiar os europeus. Basicamente, são 3 Bambis tentando decidir o que fazer diante, como diz John Mearsheimer, não do King Kong, do outro grande Godzilla, que é a capacidade russa. Mas, mais uma vez, eu estou preocupado, muito preocupado com a situação econômica. Eu realmente acho que a situação econômica pode acabar levando ao fim dessas 2 guerras. Verdade. E, de certo modo, acho que o que a gente falou no começo é bem relevante, que a Rússia e a China também têm interesse em evitar uma crise econômica global. Mas eu temo que, especialmente no caso da Rússia, os europeus possam estar fazendo coisas que mudem o cálculo deles. Se a Rússia e a China chegarem à conclusão de que uma crise econômica global prejudicaria muito mais a aliança euroatlântica do que a eles, e que isso forçaria o fim de certas coisas, então talvez eles realmente estejam dispostos a dizer algo como: tá bom, olha,
Irã, vamos fazer isso juntos agora. Vamos bloquear tudo e jogar todo mundo no caos econômico, e vamos aguentar mais tempo que os outros. Eu não sei se isso é realista, e eu sei que especialmente a China, com suas rotas de comércio e vulnerabilidades comerciais, vai reagir muito mal a qualquer coisa desse tipo. Agora, se esse cálculo mudar, porque o Irã mostrou que se você consegue suportar ataques militares e econômicos, pode sair por cima, desde que consiga aguentar a dor por mais tempo. E de novo, eu não acho que a China estaria disposta a fazer isso. Mas os russos, em algum momento, podem começar a pensar seriamente nessa possibilidade. Eles já fizeram um pouco disso, porque os europeus estavam planejando cortar o acesso a todo o petróleo e gás russos em mais ou menos um ano, e os russos acabaram ajudando, cortando o acesso agora. Eles realmente foram somente para foi war. Enfim, quero dizer, a gente está bem sem sorte no momento. Porque não... Parece que estamos numa situação em que temos os líderes do Sudoeste mais incrivelmente fracos de que eu consigo me lembrar na vida. Acho que a gente teria que voltar algumas gerações, talvez até alguns séculos, para encontrar um grupo de idiotas tão triste assim no continente. Mas enfim, já que estamos nesse clima tão alegre, Pascal, nesse tom tão feliz, vamos lembrar o pessoal mais uma vez que eles podem encontrar o seu novo Substack, certo? Aquele que se chama Wargalos. Jeremy, e onde mais as pessoas podem te encontrar? Jeremy, where else should people go to find you? Eu costumo ser convidado com frequência para participar de outros. O Glenn, que a gente conheceu, e o Danny Davis também. Então, provavelmente vão ter outros convites, mas eu espero lançar um canal no YouTube no fim do mês que vem, não agora. Esse mês está cheio demais, mas sim, seria ótimo. Olha, continue com um bom trabalho, Pascal. Como eu disse, foi um grande prazer te conhecer. Espero que a gente tenha a chance de se encontrar pessoalmente no futuro também. Igualmente, Steve. Foi um grande prazer. E para todo mundo que está em casa, por favor, assinem o Substack do Steve. O Substack é realmente a melhor forma de apoiar as pessoas. Não só com dinheiro, mas também deixando seu e-mail para o Steve, para que ele possa entrar em contato mesmo que a gente seja banido de alguma plataforma. O mesmo vale para a gente aqui. E Steve, estamos ansiosos pelo seu canal no YouTube. Muito obrigado. Valeu, Pascal. Continue com um ótimo trabalho. Você também.